Muito sinceramente, o nível de infantilidade de Pedro Nuno Santos e até de Luís Montenegro começa a atingir alguns níveis completamente surreais. Nós, de alguns anos para cá, que parece que deixámos de nos importar de facto com a política na sua essência, enquanto ciência, para nos preocuparmos com a vida das populações e daqueles que nos deram o seu voto e que nos permitiram ser os seus representantes, para gerir toda a informação, o próprio Parlamento e a governação de acordo com a espuma dos dias e com a notícia dos dias. Nós, ao longo dos últimos anos, e principalmente depois da pandemia, ora, a pandemia terminou com a guerra da Ucrânia, ou seja, como aconteceu um facto que dava mais minutos de televisão de forma gratuita à imprensa, porque acabavam por replicar as imagens da Reuters, da CNN Internacional, etc. E não precisavam de gastar dinheiro a fazer conteúdos, passou a guerra da Ucrânia a substituir o Covid. Depois, a guerra da Ucrânia acabou por perder importância a partir do momento em que tivemos a situação de Vítor Scari e de António Costa. E então tivemos ali uma novela durante algumas semanas e parece que a guerra da Ucrânia acabou. E os temas vão sendo sucessivos a anular o tema anterior. A faixa de Gaza ocupou o espaço mediático durante algum tempo, depois foi a eleição de Donald Trump. E andamos sempre nesta lógica de procurar um facto maior do que aquele que estava a decorrer naquela altura, ou pelo menos que traga alguma novidade. Isto é quase como dói a cabeça, se derem uma martelada no joelho, o joelho vai ficar a doer mais e depois esquecemos a dor de cabeça durante algum tempo. Mas a dor de cabeça está lá. E nós temos um sistema um sistema político, um regime democrático, que cada vez mais eu coloco em causa da forma como nos temos organizado politicamente e no princípio da subversão de valores que têm vindo até aqui. Se olharmos hoje para as declarações de Pedro Nuno Santos, ao apelar ao Primeiro-Ministro, para o Primeiro-Ministro retirar a moção de confiança, depois o Primeiro-Ministro aconteceu aquilo que eu falei ontem, ou seja, os ministros e o Governo nem sequer conseguem falar a uma única voz, e andamos aqui numa lógica de negociata, e pelo meio disto, entre esta negociata do PSD e do PS, estamos com o país em suspenso há vários dias, sem qualquer discussão política, ideológica ou de futuro, e não há uma projeção do país para 5 anos, 10 anos ou 15 anos. Ninguém está preocupado com a execução do PRR, ninguém pensa onde é que vamos estar daqui a 5 anos. Reparem que o drama da imigração parece que desapareceu para os jornais. Os índices de criminalidade baixaram a zero, porque ninguém sabe de absolutamente nada, porque são horas e horas a fio de comentadores a fazer uma análise a tudo isto que está a acontecer nesta guerra entre dois meninos, que é Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. E aqui, obviamente, que o posicionamento tem que ser tem que se resolver o mais rápido possível. Temos que tratar disto o mais rápido possível, não podemos continuar com as suspeitas que estão em cima deste governo, que parece que deixou o corpo, mas a sua alma já partiu, já não há nada a fazer em relação a isto. E, portanto, que se resolva rápido pelo meio. Temos aqui um mediador desta história toda, que é Marcelo Rebelo de Sousa, que com o princípio de responsabilidade parece ainda mais uma criança dentro do recreio para resolver esta questão. Nós estamos com o país em suspenso, podemos ficar com o país em suspenso mais alguns meses, assim o governo caia, como se espera, e voltaremos logo com uma lógica de preparação do Orçamento de Estado, em cima de eleições autárquicas, o que pode ter uma consequência direta naquilo que vai ser a execução do PRR, e todos percebemos que as taxas de execução do PRR são baixíssimas. E se é verdade que estes temas, ao final do dia, pouca relevância têm quando consultamos o home banking ou vamos consultar o saldo do cartão multibanco, isto a curto e médio prazo, obviamente, tem consequências diretas naquilo que são os nossos rendimentos e na forma de vida e de organização social. Nós ficamos em suspenso agora se retomamos um modelo de empresas públicas do Estado em relação à saúde ou se avançamos para as parcerias público-privadas, como Luís Montenegro veio falar. Nós ficamos com todas as situações das progressões de carreira, das reformas, da retribuição salarial, e mesmo na questão que já existiu uma negociata entre o PS e o PSD no orçamento anterior, em relação à redução do IRC como influência direta para as empresas.
Portanto, nós estamos com estes dois partidos que ao longo dos últimos 50 anos têm conseguido governar o país a brincar constantemente com a vida das pessoas. Porque isto vai ter consequências claras, isto afugenta os investidores. Obviamente existe um problema aqui de uma instabilidade política que certamente levará a uma instabilidade económica e a mexidas no mercado e uma reação por parte do mercado, dada a instabilidade e à possibilidade de uma mudança governativa. E enquanto não estabilizarmos, poderemos começar a entrar numa lógica, como tem acontecido em Espanha, de não conseguirmos ter um ciclo político completo de 4 anos e de começarmos a entrar nesta questão dos microciclos políticos, o que levanta cada vez mais instabilidade, porque obviamente existe uma instabilidade legislativa, existe uma instabilidade na legislatura e isto não dá confiança a quem faz investimento, que acaba por ser quem determina a oscilação e a mexida no mercado. Ora, estas atitudes de Pedro Nuno Santos e de Luís Montenegro são nem mais nem menos do que uma irresponsabilidade de quem está a gerir, parece que estão a gerir associações académicas. É o pior do que a política tem, na lógica de trabalharem as estruturas do partido com esta retórica dos caciques e de viverem em microbolhas. A bolha mediática que eles vivem é a bolha mediática da reação interna do seu próprio partido, não estando minimamente importado com a reação da população. Preocupam-se com a reação da população quando começarmos a entrar na lógica da criação de sondagens para antever quem é que pode ganhar ou não. E aí começa então a subverter os valores, quer do socialismo, quer da social-democracia, que são mais ou menos os mesmos, e começam a entrar na retórica daquilo que eles nos atacam, que é a retórica do populismo, do vir oferecer tudo a todos, numa tentativa de, como dizem os norte-americanos, de catch-all, e de tentar ir buscar os votos a toda a gente, não deixando ninguém para trás e sendo assim eleitos sem, na realidade, estarem a representar ninguém e tentarem representar todos. Isto é muito preocupante, o caminho que estamos a levar na política. Obviamente que neste momento a Assembleia da República tornou-se a casa mais vigiada do país. Eu acredito que a RTV, a determinadas alturas do dia, terá até mais share do que alguns canais de televisão, não tenho a mínima dúvida disso. As pessoas começam a acompanhar a política portuguesa dessa forma. Obviamente que existe este novo fenómeno das redes sociais, em que alguns dos políticos, eu próprio, trabalhamos as redes sociais para um maior contacto com a população e, portanto, conseguimos fugir ao mainstream e conseguimos fugir à lógica de nos tentarem abafar a opinião ou não. Mas isto é tudo muito preocupante porque parece que não existe a capacidade e que não existe ninguém com capacidade de, com os pés assentos na terra, e devia ser o Presidente da República, chamar à terra estes dois elementos, tomar decisões concretas para o país e não andar a fazer selfies e fotografias e de facto tornar isto algo mais limpo. E algo que seja claro para que toda a gente, quando vota, entenda no que está a votar e entenda de facto as repercussões e as consequências que isto pode ter quando somos candidatos. Esta irresponsabilidade tem feito de facto com que nós estejamos com o navegar à vista. Reparem que só se toma uma decisão em relação ao INEM quando existe um escândalo no INEM. Só se toma uma decisão em relação aos professores quando existe um escândalo com os professores. Ou seja, nós estamos numa lógica em que os próprios ministros são pouco especialistas nas áreas em que estão afetos, são currículos partidários que os fizeram chegar lá, o que faz deles tudólogos, são especialistas de tudo e mais alguma coisa, e limita a competência e a capacidade de agir e de fazer um planeamento sério daquilo que pretendemos para o país. Isto se fosse numa empresa privada, e este fosse o Conselho de Administração, o Governo fosse o Conselho de Administração, certamente os acionistas já os teriam demitido, e os acionistas aqui somos nós. E já os teriam demitido porque eles não conseguem entregar um business plan para os próximos anos. Porque não conseguem olhar para o mercado, olhar para a Europa, olhar para o mundo e tomar uma decisão estratégica do que é que pretendemos que Portugal seja, atualmente e para o futuro. E no meio disto tudo ficam para trás decisões importantes que deveriam ter sido tomadas, quer em relação à densidade populacional, à questão da insustentabilidade demográfica. Nós estamos a perder gerações e gerações de portugueses. E isto terá a consequência direta depois dos fluxos de imigração, da subversão dos valores da sociedade, do multiculturalismo, da globalização, que são tudo vetores para a destruição de um bem essencial que é a Portugalidade. E com um ataque direto que é feito à célula basilar da sociedade, que é a família.
E, portanto, enquanto tivermos políticos como estes do Centrão a tentar governar Portugal com uma lógica de olhar para o próprio interesse partidário, olhar para o próprio interesse pessoal, e não tiverem a competência e a capacidade de projetar o que é que pretendem de Portugal a longo prazo, a responsabilidade também é nossa ao votarmos. É nossa porque nós entregamos o nosso voto a alguém sem que essa pessoa nos tenha explicado de facto o que é que pretende para Portugal em 5, em 10, em 15 anos, onde é que pretendemos estar. Os debates na televisão de candidatos presidenciais são por norma 30 minutos e depois, imediatamente a seguir, temos 2 horas de comentário. Estão 2 horas de comentário nas televisões e eu já falei disto uma vez. As televisões hoje em dia já não dão informação. As televisões hoje em dia o que fazem é recolher imagens durante o dia todo, recolher factos durante o dia todo e pegar nas questões factuais e limitarem-se a torná-las opinativas com a opinião que é dada por gente que sabe-se lá de onde. Eu nunca vi tantos especialistas de guerra como em Portugal nos últimos anos. E nós papamos isto. E nós levamos com isto. E nós aceitamos ir a votos quando dizemos a questão do programa eleitoral dos partidos. Mas os programas eleitorais dos partidos, se os formos esmiuçar, muitos deles acabam por não representar absolutamente nada. E quando, por exemplo, criticaram, vou fazer aqui uma chamada de atenção, quando criticaram que o programa eleitoral do partido Chega há 3 anos atrás tinha 9 páginas, creio que era isso. Porque o objetivo que ali estava descrito era um objetivo macro. É quase como uma moção de estratégia global, que depois daria origem a que existissem moções de estratégia setorial espalhadas pelas diversas áreas que seriam os ministérios, em que então aí vamos esmiuçar muito mais o detalhe, sendo que o objetivo é que as setoriais cumpram aquilo que está ideologicamente colocado na global. Foi mal interpretado, pronto, se calhar poderá não ter sido a melhor forma de comunicar. Vamos assumir então que existe este problema, mas de uma vez por todas nós temos que ser, enquanto povo, muito mais exigentes. Nós somos os acionistas, eles, o governo, o conselho de administração. Nós temos que ter a capacidade de entender que eles estão a gerir o que é nosso e de uma vez por todas tentemos ser mais exigentes com aqueles que estão alegadamente a trabalhar para nós, porque se vocês e eu, enquanto eleitor, mas neste caso eu sou eleito, e portanto coloco-me na posição de que eu devo estas satisfações. Esta questão do YouTube, esta questão das redes sociais, não é apenas porque me dá um gosto tremendo fazer isto, é também para dar algumas explicações daquilo que é o meu trabalho e do meu posicionamento, acreditando que assim as pessoas dizem, ok, vou manter este como sendo um daqueles a quem eu pago o subsídio, ou não lhe pago absolutamente mais nada, nem voto nele porque não acredito naquilo que ele me está a dizer. Nós temos que ser muito mais exigentes com os nossos eleitos, garantindo assim que depois podemos exigir e contestar para eles não estarem a respeitar aquilo que se propuseram ao longo da campanha eleitoral. Temos que entender para onde é que nos querem levar. Vocês conseguem dar o aval a alguém e dizer a alguém, está aqui o meu dinheiro e agora gere como queres sem me dizeres o que é que vais fazer, porque é isso que estamos a fazer quando entregamos os nossos impostos aos governantes, porque o Estado não tem dinheiro. O dinheiro do Estado é nosso. Os eleitos são eleitos para representar o povo, representar determinadas áreas da sociedade, porque essa faixa de eleitorado acreditou em nós e entregou-nos o voto. Se não fizermos isto com sentido de responsabilidade, mas quem nos colocou cá não exigir e apenas contestar via Facebook, mas na altura do voto replicar mais do mesmo, estamos a ser os principais responsáveis porque estamos a alimentar esta máquina. E estamos a tornar os políticos verdadeiros subsídio-dependentes. Porque, na realidade, os políticos, ao final do dia, estão dependentes do seu vencimento, dos esquemas que andam a rodar toda a esfera e ambiente político, que, obviamente, depois de escrutinados, consegue-se perceber que existe sempre qualquer coisa para esmiuçar. Há sempre qualquer coisa para levar a cabo. E isto tem que acabar. Portanto, os principais responsáveis são os políticos, mas existe uma dose de responsabilidade na altura do voto, porque ninguém está lá porque se propôs meramente para estar lá. Está lá porque nós colocámos o voto num ou no outro para que ele fosse o nosso representante. E chegarmos a esta altura do campeonato, olhar para as sondagens e perceber que depois de tudo o que aconteceu com António Costa, depois de tudo o que aconteceu e que está a acontecer com Luís Montenegro, a probabilidade, caso existam eleições, dizem as sondagens que seria votar AD ou PS,
ou estamos todos a brincar com o nosso futuro, ou então de facto sou eu que estou errado e não estamos com o sentido de responsabilidade de projetar o país a 5, a 10 ou 15 anos. É importante mais debate, mas mais debate ideológico. Por muito que eu não goste de Álvaro Cunhal, que não gosto, por muito que eu não goste de Mário Soares, que não gosto, se formos ao YouTube e consultarmos debates ideológicos com Adelina Mar da Costa, Freitas do Amaral, mesmo Francisco Sá Carneiro, Álvaro Cunhal, Mário Soares, no início dos anos 80, eles acabavam por debater e colocar em cima da mesa a visão que tinham para o país, para o futuro. Aquilo que pretendiam enquanto sociedade. Hoje em dia nós temos dificuldade porque, volto a repetir, as televisões não querem ouvir a opinião dos políticos. As televisões não querem manter os políticos em antena. As televisões querem que os políticos vão tropeçando atrás de tropeçar atrás de tropeçar, para depois garantir que têm os comentadores que estão na televisão a emitir a opinião e a influenciar as pessoas sobre factos com os quais eles não se preocuparam em perceber se era verdade, se era mentira. Eles lançam os factos, lançam para cima da mesa e estão dispostos a lançar lama pela nossa televisão, desde que isso permita depois, a seguir, não sei quantos painéis de comentadores durante horas a opinar sobre isto, e nós acabamos por estar fundamentados na nossa opinião de acordo com aquilo que nos foi passado pelas televisões e não com a nossa opinião pessoal, com uma base de sustentação, de análise dos factos que estavam à nossa frente há minutos atrás. É isto que a política se está a tornar. Tem o seu interesse, tem o seu quase fetiche, não é? Do voyeurismo, de andar atrás dos políticos e de ver os políticos, mas muito sinceramente eu gostava de, ao dia de hoje, estar a discutir economia, saúde, educação, agricultura, coesão territorial, presença na União Europeia, negócios estrangeiros, posições geopolíticas, e perceber o que é que pretendemos deixar à próxima geração essa que começa a ficar comprometida de ser de portugueses. O que é que pretendemos para a natalidade, o que é que não pretendemos para a natalidade, como é que queremos continuar na União Europeia, qual é o nosso posicionamento neste bloco. E era isto que seria importante, e não tanto o dia-a-dia da cosquice, porque parece que estamos a comentar o Zé Maria do Big Brother. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.